Uma das lentes mais baratas, grande angular e clara para a sua Sony ZV-10. A gente está falando da Yongnuo 16mm f1.8. Mas será que ela é tudo isso? Ela passa pelos mesmos problemas que uma Viltrox passa, por exemplo? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Uma coisa que eu quero conversar com você logo de cara é que essa lente foi enviada pela Yongnuo para eu poder testar e eu tenho total liberdade de falar o que eu quiser. Para você que já está há mais tempo aqui no canal, você sabe como é que funciona aqui os meus reviews e eu sou sempre muito sincero, dando os pontos positivos e negativos. E eu vou te dar até mais um spoiler para você ficar ligado nisso. Eu tenho mais review para sair aqui no canal e tem um produto que eu não indico, que logo vai sair. Não vou falar qual que é, né, porque eu quero que você assista também. Então foi um produto que eu também recebi e ele de fato eu não indico. Então só para você ficar ciente que aqui eu vou falar a verdade. Uma das coisas que eu mais me espantei quando ela chegou pra mim foi o corpo dela. Eu imaginei, pelo preço dela, né? Eu imaginei que ela fosse ser uma lente de plástico, ou pelo menos com alguns componentes em plástico. E aí eu me espantei por um lado positivo, porque ela é toda feita em metal, o que faz ser um produto que aparenta ter mais qualidade e que você pode ter durante mais tempo, aquele produto que você não precisa se preocupar com a construção dele. Se cair, que eu não indico, né, cara, mas assim, pode acontecer e não vai danificar de primeira. Eu não testei essa parte, mas pela construção dela é o que eu imagino. Além disso, ela também é uma lente automática. E por que eu já tô falando disso junto com o corpo? Porque no corpo dela, ela vem com um botãozinho seletor para você selecionar entre o foco automático e manual. Isso também pode ser feito através da sua câmera. Eu, por exemplo, tenho um atalho para isso, que é o botãozinho da seta de baixo, que facilita muito. Tem alguns vídeos aqui sobre a Sony ZV-10, eu vou deixar linkado para você também. O que a gente acaba vendo somente em lentes mais premium, ela trouxe num corpo muito mais barato, o que eu vejo até como um ponto positivo também dela. E aí, já continuando no corpo, ela tem mais uma situação que eu só tinha visto em lente premium, que é um botão adicional totalmente customizável. E assim, eu vou fazer logo um comparativo entre ela e a Sigma 16mm. E isso já é um ponto que tende a ser mais legal para ela, porque ela tem esse botão. Porque como eu mostro vários produtos aqui, também lá no meu Instagram, nos reels que eu posto, isso daí me facilitou muito, porque é um botão adicional, já que o corpo da ZV-10 é um corpo mais simples, é um botão para você customizar da forma como você quiser. E o que eu fiz, como eu mostro vários produtos? Eu selecionei esse botão para um modo de definição de produto, ou melhor, de visualização de produto. O que seria isso na ZV-10? Quando eu ativo esse botão apertando na lente, e isso não funciona enquanto está gravando, tá? Eu teria que fazer isso antes de gravar, então não vou apertar nesse momento, porque não vai funcionar nesse momento. Esse modo ativa, e aí significa que se eu pegar e mostrar um produto, o foco vai para ele, e mesmo que meu rosto esteja aparecendo, que não vai acontecer nesse momento, como eu falei, porque eu estou utilizando o foco no rosto, então não funciona quando você está gravando. Mas isso aí foi um ponto que me ganhou e me deixou muito feliz. Porque como eu já citei, isso era só em lente premium, então você ter isso num corpo muito simples, que é a ZV-10, e numa lente muito barata, é um baita ponto positivo. E você pode customizar para qualquer função que você quiser da sua câmera. E a qualidade de imagem que ela entrega é muito boa. Ela entrega uma nitidez bem interessante mesmo em f1.8, que é a abertura máxima que ela tem. Eu nunca indico de trabalhar sempre na máxima abertura, porque pode trazer ali algumas coisas ruins da nossa imagem, como aberração cromática e também falta de nitidez. Só que isso não foi, nos testes que eu fiz, não foi uma situação que foi muito aparente e que eu possa chegar e falar assim, nossa, estragou a minha imagem. Não, ela entrega uma nitidez considerável em 1.8. Logicamente, se você fechar mais a sua abertura, botar ali em f2.2, 2.5, f4, você vai ter muito mais nitidez, só que você também acaba perdendo um pouco do desfoque. Só que vale ressaltar que ela é 16mm para um sensor cropado. O que seria isso? Ela seria equivalente a uma 24mm em um sensor full frame, que é uma imagem grande angular. Por conta dela ser grande angular, ela vai ter menos desfoque. Então, o f1.8 para o 2.5 não é uma diferença tão grande assim, e aí você vai ter mais nitidez também. E aí lembra que eu falei agora há pouco sobre a situação da aberração cromática? Eu fiz diversos testes com ela, ela já chegou há um tempo para mim, e todo produto que chega para mim eu demoro para poder fazer o review. Isso é até uma situação que as marcas e
e aí, cadê? Eu falei, calma, segura aí, que eu tô fazendo todos os testes pra eu ter total certeza do que eu estou falando e do que eu tô passando aqui pra você, porque eu jamais quero te entregar um produto ruim, eu jamais quero indicar pra você um produto que não seja interessante. Então, eu fiz diversos testes, inclusive um dos testes que eu fiz foi trabalhar com ela em diferentes velocidades de foco, porque eu sei que tem outras lentes como a Viltrox que passa por esse problema. A velocidade de foco acaba tendo uma dança no fundo, principalmente quando tem luzes no fundo, né? Tipo LED, iluminação, ela acaba tendo uma dança ali que acaba estragando a sua imagem. Então eu queria testar ao máximo para ver se isso acontecia nessa lente e também sobre a aberração cromática. E nos testes que eu fiz eu fui muito feliz. Eu testei na velocidade máxima de foco da ZV-10, não tive nenhuma dança nem nos pontos escuros, nem nos pontos mais claros, nem no LED de fato, que era o ponto mais estourado da minha imagem, não teve essa dança de foco, então foi um baita ponto positivo para mim. E eu também testei em outra velocidade, que é a velocidade que eu utilizo. Eu nunca deixo no foco mais rápido, porque não tem necessidade, cara. Então eu testei em outra velocidade, que é a velocidade número 3 que eu utilizo, tanto na velocidade como na sensibilidade, e ela se comportou muito bem também. Vale ressaltar que eu fiz o teste em diversas aberturas. Eu fiz o teste em 1.8, em 2.5, 2.2, f4, f5. Eu fui fazendo vários testes para conseguir ter essa opinião aqui para passar para você. E sobre a aberração cromática, eu não encontrei uma aberração cromática que fosse muito aparente, tá? Existem outras lentes que traz bastante aberração cromática quando você bota na máxima abertura, como é o caso da Sigma 30mm, que passa por isso também. Quando você bota em f1.4, você vai ver ali nas altas luzes aquela aberração cromática, aquele ponto roxinho. Para você que não sabe o que seria uma aberração cromática, você vê esse ponto mais avermelhado, mais roxinho nos pontos mais claros. E também não encontrei isso nessa lente. Mais uma vez, algo que me deixou muito feliz. Um outro ponto positivo dela é a questão da distância. Se você quiser focar no seu objeto, você consegue se aproximar bastante dela. Você não precisa ser aquela lente que você tem que ter uma distância maior, então você pode se aproximar do objeto, de uma pessoa, para conseguir um foco mais interessante. Vale ressaltar que ela é grande angular, então quanto mais você se aproximar da pessoa, mais magra a pessoa vai ficar, mais fino o rosto da pessoa vai ficar, então tô te falando que você pode, mas não é indicado. E uma outra situação que também é um problema da Viltrox é a situação do barulho de autofoco. E assim, a 16mm é grande angular, então pra mim que quero fazer vlog, eu preciso botar o microfone em cima da câmera, então não pode ter barulho de foco, aquele motor fazendo barulho, porque vai atrapalhar a captação do áudio. Então isso aí era algo que me preocupava e quando ela chegou, eu não encontrei. E eu fiquei muito contente com isso. E assim, eu quero te mostrar isso da melhor forma possível. O meu microfone não tá em cima da câmera, tá? A distância que eu tô da câmera é mais ou menos isso daqui, ó, um braço meio dobrado. Meu microfone tá bem aqui, escondidinho, aqui embaixo. Eu vou botar o microfone na frente da lente, justamente para você conseguir aí captar esse barulho, para ver se isso vai te atrapalhar na sua gravação. Só que para isso eu preciso parar essa música, né, que tá tocando, para você ficar completamente no silêncio e conseguir ouvir o barulho de foco. Vale ressaltar que eu sempre utilizo as músicas do Epidemic Sound, que é uma biblioteca gigantesca para você utilizar no seu material, seja ele para cliente ou para você. Existem diversos planos para você poder utilizar no seu trabalho e da forma que for mais legal para você, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Não tem barulho. Cara, isso aí foi uma coisa que eu fiquei muito contente. Uma outra coisa também que eu gostei foi a questão do peso, porque como eu falei, ela é grande angular, para você fazer imagem na mão, para você fazer vlog, para você que gosta de produzir conteúdo, ela pesa apenas 273 gramas. É uma lente muito leve, muito pequenininha, com a ZV-10 fica um setup bem compacto, para você que busca sempre setups mais compactos. Para você colocar filtro na frente dela, como eu estou utilizando agora um filtro ND True Color, que eu estou usando nesse momento, você precisa utilizar um filtro 58mm. Só que, aí vai um bisuzinho, você pode ter um filtro maior e utilizar anel adaptador, que é o que eu estou fazendo também. E aí a gente entra nos pontos negativos que eu encontrei nessa lente. Eu fico muito contente porque foram poucos os pontos negativos que eu encontrei nela até então. A primeira coisa que eu notei é que, pelo fato dela ser grande angular, né, tem algumas lentes que isso aí diminui, mas em outras isso aí se ressalta, que foi a distorção das coisas retas. Então, por exemplo, aqui nesse momento eu fiz questão de botar
tá nesse cenário aqui, porque atrás de mim é uma parede reta. E você repara que fica um pouquinho abaloado, sim. E aí você vê também nessa imagem que a diferença entre a abertura máxima dela e a abertura mínima também tem uma distorção bem grande. Você vê que antes estava até com uma vinheta e depois essa vinheta some. Consequentemente, a cor também fica um pouco diferente de F16 para F1.8, utilizando o mesmo LUT, tá? Que é o RB Cine Mood. Vale ressaltar que esse LUT eu vou deixar aqui na descrição também. E até então, esses foram os únicos pontos negativos que eu encontrei nela. Isso aí me deixa muito contente, porque é uma lente que hoje, na data de gravação, tá na faixa de R$ 1.500, na data de gravação, tá? Caso você queira adquirir ela para o seu setup, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí agora eu quero saber de você, se você já conhecia essa lente, o que você achou, se a qualidade foi boa, se eu fiquei mais bonito com ela, eu preciso saber a sua opinião também. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos que ainda vão sair por aqui, ainda tem muito review maneiro. Não esquece de me seguir lá no Instagram e eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!